Bom dia, a paz do Senhor a todos, amém? Que o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos santifique já nesta terça-feira, já louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Sejam todos bem-vindos aqui, louvado seja Deus pela sua vida, né? Espero que você esteja bem, que você fique bem, que você seja fortalecido nesta madrugada, a hora que você ouvir essa palavra. Está começando a chover, né? Barulho de chuva, fazia tempo que a gente não viu uma chuva. Glória a Deus pela provisão. Deus está regando a terra, né? Para que haja semente, para que haja o refrigério. Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Que Deus te abençoe aí onde quer que você estiver. Que Deus supra toda a tua necessidade aí, né? O que nós mais precisamos, irmãos, nós precisamos, irmãs, da presença do Senhor. Mas tem hora que a gente precisa do alimento, precisa honrar o compromisso, né? Honrarmos aí a nossa vida diante das pessoas, que nós possamos aí, que Deus venha suprir cada necessidade, né? Que Deus venha suprir cada necessidade em nome de Jesus, amém? Amados, aqui a palavra do Senhor diz assim, ó, amor ao inimigo. Nossa, difícil, hein? Difícil tem hora, né, irmãos e irmãs? Romanos 12, 20 diz assim, ó, se o teu inimigo tiver fome e dele de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, irmãs, né? Como é que está o foguinho da tua cabeça? Está apagado, a brasinha está acesa, está soprando bem fraquinho, está apagado, né? Deus quer que acende a chama. Aleluia, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Como é que está a brasinha aí? Né? Dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? Talvez está acesa de raiva, acesa aí de ira, de sentimento de vingança, de intolerância, né? De desamor, né, irmãos? É terrível, né? Ou está acesa aí de compaixão, de misericórdia, de perdão. Como é que está a brasinha aí sobre a sua cabeça? É uma pergunta que faz a gente pensar, né? Louvado seja Deus. A política de Deus, irmãos, é diferente. Muitos estão acostumados com a política aí de hoje, né? De muitos anos já, que as pessoas se corrompem com facilidade, as pessoas buscam o seu próprio interesse, querem enriquecer através da política, tira do pobre, tira do órfão, né? É terrível, abusa do direito da viúva, mas a política de Deus é diferente, né? A política de Deus, Deus se preocupa com o ser humano, Deus se preocupa com a viúva, com o órfão, né? Deus é o juiz justo, Deus tira do ímpio para dar para o justo. É diferente, né? Deus tira do ímpio para dar para o justo, para depositar na vida do justo. Aleluia, né? Deus se importa com os nossos sentimentos. Deus se importa com a nossa necessidade. Deus se importa com as nossas emoções. E aqui a palavra do Senhor diz assim, olha, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Aleluia. O episódio, né, irmãos, a leitura de hoje passa-se em um dos períodos mais estressantes da vida de Jesus. Quando ele estava ali em vias de cumprir ali a sua missão, né, conforme a vontade do Pai Celestial. Ali, né, o que chama aqui, ó, em João capítulo 13, do versículo 21 ao 30, diz assim, Jesus prediz que Judas o há de trair.
mesmo sabendo, né, irmãos? Mesmo sabendo, né, que nós iríamos trair muitas vezes, que nós iríamos negar muitas vezes, né? Judas representa a igreja infiel, a igreja que se corrompe, a igreja que se vende, a igreja aí que não dá bons frutos, a igreja que quebra aliança toda hora, a igreja que nega Jesus toda hora, né? Mesmo assim ele morreu na cruz por nós. Mesmo assim ele morreu na cruz por nós, né? Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olharam um para os outros sem saber de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? E Jesus respondendo, aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás e disse, pois Jesus, o que fazes, faze depressa. E nenhum dos que estava sentado à mesa compreendeu o que propósito ele dissera isso, porque como Judas tinha a bolsa, pensavam que alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou desse alguma coisa aos pobres. E tendo Jesus tomado o bocado, saiu logo e era já noite. Aleluia, né, irmãos? Então, assim, né? Como é que está o teu coração? Está magoado, está ferido diante de Deus, está brigado com Deus? Você tem perseguido Jesus aí falando mal da obra, falando mal de pastores, né? Você tem perseguido Jesus aí, tem tentado atrapalhar o crescimento do reino, né? Você semeando contenda, Deus abomina quem semeia contenda. Deus vai tratar duramente com essas pessoas que vivem semeando contenda entre irmãos, vive só apontando o dedo, julgando, né? Quando nós apontamos o dedo, né, irmãos, não se esqueça que você está pecando contra Deus, contra alguém, e contra você está se acusando 3 vezes mais, né? Então, assim, nós temos que tirar a trave do nosso próprio olho, né, irmãos, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E diz assim aqui, olha, né? O que chama a atenção aqui, né, irmãos, é que Jesus não é vítima das circunstâncias. Ele não se faz de vítima. Ó céus, né? Olha, que terrível meu inimigo, né? O que comia comigo, se levantou o calcanhar, está falando mal de mim, está me traindo, né? Olha, mas está no controle da situação. Jesus está no controle daquela situação, estava na mesa, em todas elas ele está no controle, né? Mas ele demonstra algo aqui, que ele estava na mesa com os discípulos, e um deles ali traiu ele ali diante dele, né, irmãos? É terrível. A maioria nos trai pelas costas, fala mal pelas costas, né? Tenta ser amigo nosso, às vezes nós falhamos também com isso, nos envolvemos em conversas erradas, mal faladas, né, irmãos? Nós somos falhos também, e nós precisamos pedir a misericórdia de Deus a cada dia, porque, né, irmãos, o nosso coração é falho, né? Nossas atitudes muitas vezes elas falham, mas o Senhor que opera na igreja, esse não falha, né? Ele estava no controle, está no controle. Jesus faz algo surpreendente, ele honra e protege o seu traidor, demonstrando um cuidado especial e um amor extraordinário, né, irmãos, né? Ali com Judas e com todos que estavam ali, jamais visto em toda a história. Aliás, foi este o gesto que Jesus, que moveu o conhecido psiquiatra, né, o escritor Augusto Cury, a entregar a sua vida a esse a quem até então via com incredulidade e desconfiança.
Segundo Cury, naquele gesto de entregar o pão molhado, sem que os demais discípulos entendessem do que se tratava, Jesus protegeu o seu traidor. Olha ali né, irmãos, a gente fala mal, a gente expõe, né, o nosso inimigo. Nossa, nós somos terríveis, né? Como seres humanos, nós somos terríveis. E a gente tem que se constranger, né, com esse gesto. Aqui Deus fala para nós, se o nosso inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Não é para se vingar, é para dar o que comer. Né? Mas no momento derradeiro do beijo da traição, Jesus mais uma vez demonstra preocupação em perder o amigo. Ao dirigir-se a ele nesse termo, amigo, o que traz? Olha, né, irmãos? O constrangimento que Judas ficou ali, né? Mateus 26, 50, né? Com isso, até mesmo Judas, depois do ato da traição, teria chance de ser restaurado e voltar para Jesus. Quer dizer, Jesus não chamou ele de traidor, Jesus não chamou ele de, olha, você é terrível, né? Não, né? Ele chamou Judas de amigo, né? Imagine, né, irmãos? Mesmo nós falhando, o Senhor morreu por nós na cruz. Mesmo nós negando, mesmo nós amaldiçoando muitas vezes a semelhança de Deus, o Senhor morreu por nós na cruz, né? Olha, caso se arrependesse, da parte de Jesus o perdão estava mais que evidenciado pelas ações em que demonstrou cuidado. Amor, honra e preocupação num dos momentos mais difíceis da vida terrena, onde ele estava sendo traído para ser entregue na cruz ali pelos romanos, né? Em outro momento, Jesus já tinha dito aos seus seguidores: eu lhes dei o exemplo a ser seguido. Então, quem nós estamos realmente seguindo, né, irmãos? O inimigo, com as nossas atitudes de sentimento de vingança, porque muitas vezes a pessoa vai plantando, planta hoje, planta amanhã no nosso coração, planta, coisa ruim, né, irmãos? A gente vai endurecendo o coração com muitas coisas. E a Bíblia nos orienta, nós temos que nos preparar para isso. Que a gente vai se decepcionar com muitas outras pessoas, porque o amor de muito vai se esfriar. E nós temos que cultivar o nosso coração para que o amor de Deus não se esfrie no nosso coração. Para que a gente não volte a ser tão cruel quanto os nossos inimigos, tão vingativo quanto os nossos inimigos, que a gente tenha o temor de Deus, que a gente venha aplacar aí a raiva, venha aplacar aí o ódio, o sentimento de vingança, né? O sentimento de matar, de destruir outras pessoas, que a gente venha se compadecer de nós mesmos, que a gente venha ter aí misericórdia, pedir misericórdia para que a gente não venha voltar a ser uma raça de víboras, porque em muitos versículos Deus fala raça de víboras, né? Nós somos cruéis e Deus coloca uma porção em nós através do Espírito Santo, né, irmãos e irmãs, para que a gente seja quebrantado, que a gente seja um pouco melhor do que ontem. Mas tem hora que o coração está tão endurecido, né? Está tão emplacado com coisas, com desamor, né, irmãos? Algo aí. A gente planta coisa boa na vida da pessoa e só recebe o mal, né? Só recebe desprezo, só recebe aí desamor, a gente só recebe frieza e aí acaba endurecendo o nosso coração também, né? A gente acaba desistindo de investir na pessoa, né? A gente acaba aí desistindo de investir, né? Olha, eu lhes dei o exemplo a ser seguido, faço como eu fiz a vocês. João 13:15, né? Depois da forma como ele agiu então com Judas, é impossível que nós, cristãos, tentamos nos eximir de instruções como a do versículo-chave, arranjando justificativas para a nossa falta de perdão e amor. Né? Olha, né, irmãos, nós temos aí que repensar, né? Voltar o nosso
o nosso olhar para dentro de nós. E como é que está o teu coração nesta madrugada? Está cheio de raiva, de ressentimentos, de angústia, de mágoas? Está cheio de ódio? Você está pagando o bem com o mal toda hora? A pessoa tem te feito bem, mas você tem pagado o bem com o mal? Você está amargo, né? Você está como as águas de Mara, você está amargo. Aí precisou ali o servo do Senhor pôr um madeiro nas águas de Mara, né? Representando Cristo crucificado, né? E as águas se tornaram doces. Em Jesus nós podemos amar, né? Em Jesus nós podemos perdoar. De nós mesmos nós não conseguimos perdoar sozinhos. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo. A gente precisa pedir ajuda para que Deus nos brade aí sobre nós, nos quebranta o nosso coração, venha mover e comover o nosso espírito, né? Olha, ao qual inimigo você vai demonstrar amor hoje? A qual inimigo? Aí os olhos naturais você vai estender a mão hoje. Nossa, a vontade é esganar, tem hora, é dar o troco, é fazer justiça com as próprias mãos, é ligar, é tirar satisfação, é falar um monte, né? Falar até babar. Olha, mas aí Romanos 12, 21 nos alerta e nos fala assim, ó, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Aleluia, né? Misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de nós nesta madrugada. Olha a política de Deus nesta madrugada, o exemplo de Deus. Fala assim, olha, vença o mal com o bem. A pessoa te fez mal, mas faça o bem para ela. Né? Acende a brasinha que está apagada. Alguém te pisou no calcanhar, né, moço? Engula seco aí e deixa Deus te justificar. Deixa Deus te justificar, aleluia, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem hora que é difícil, né, moço? Tem hora que é difícil fazer a vontade de Deus. Mas essa é a vontade de Deus para mim e para você nesta madrugada. Vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Aí a pessoa te prejudicou, né, moço? Te falou mal de você. Tenta fazer o bem para ela. A pessoa está escarnecendo, entrega ela na mão de Deus, né? O que é de Deus vai permanecer, o que é do homem cai por terra. Estão tentando aí pôr você numa fornalha, pôs o teu nome numa roda de confusão, de palavras mal faladas, né? Entrega na mão de Deus, né, irmãos? Deus sabe todas as coisas. Nós temos que ser fiel até o fim, nós temos que perseverar até o fim. Não desista, não pare no caminho, na beira do caminho, porque quem vai prestar conta de você diante de Deus é você. Deus não vai perguntar para você o que o teu amigo, o teu inimigo fez contra você. Deus vai chegar com o livro da vida e falar assim, olha, o teu nome está no livro da vida. Irmãos, você já escreveu, você já deixou, falar, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida? Você já pediu para Deus escrever o teu nome no livro da vida? Só que para Ele escrever o teu nome no livro da vida, você tem que aceitar Ele como o único Deus e Senhor da tua vida. Aí Ele vai escrever o teu nome com o sangue dele no livro da vida para que nunca mais se apague. Não é no livro da morte, no livro de capa preta, que faz um pacto com o inimigo. Não, irmãos, é no livro da vida. Deus quer escrever o teu nome no livro da vida. Aleluia. Né? Deus tem vida para mim e para você, Deus tem vitória. Então assim, fala, Senhor, eu quero essa vitória, eu quero ter vida, mas lava o meu coração da mágoa nesta madrugada, lava o meu coração da decepção, lava o meu coração do sentimento de vingança, porque muitas vezes nós queremos, né, bateu, levou, né? O ser humano é assim, bateu, levou. Ah, mas eu sou crente só de vez em quando, eu sou cristão só de vez em quando, né? Desde que não pise no meu calo. Deus falou assim, ó, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, né? Se tiver sede, dá um copo d'água para ele. Vai fazer o quê, né, irmão? Você vai matar?
Deixa ele nas mãos de Deus. Deus sabe fazer justiça melhor que nós. Deus, ele vai agir de uma maneira que haja constrangimento, arrependimento. A pessoa fala, puxa vida, eu falei mal, eu falei pelas costas, mas ela está sempre estendendo a mão para me ajudar. É constrangedor, né, irmãos? É constrangedor. Qualquer coração endurecido, mesmo não aí pelo orgulho não deixa reconhecer que está errado, mas a hora que nós estamos sozinhos, a gente vai falar, puxa vida, olha, eu errei mesmo, eu estou errada, eu preciso pedir perdão, preciso melhorar minhas atitudes, né? Então assim, né, irmãos, não se faça de vítima, que você possa entender que você erra também, que você precisa do perdão de Deus também, você fala mal também, você fracassa também, né? Você erra também. Então que nós possamos ter misericórdia, né? E deixar tudo nas mãos do Senhor, né, irmãos? E fazer a nossa parte de uma maneira que agrade ao Senhor. Então que você possa... Desculpe, irmãos, né? Tem hora que é difícil estar aqui na madrugada, ao vivo, né? Que você possa pagar o mal com o bem, né? Que você possa liberar perdão nesta madrugada. E perdoar também em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe, te convença a vencer o mal com o bem, não vencer o mal com o mal. Não ligue, não vai tomar satisfação, não prepare uma armadilha para o teu inimigo, né? Deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Deus te justificar, deixa Deus... mas eu quero... Deus demora. Não, irmãos, Deus é justo. Deus é justo. Nada como um dia atrás do outro. Então, assim, entregue a tua decisão de vingar nas mãos do Senhor, nas mãos da pessoa certa, amém? Deus sabe o que faz, irmãos, nós não sabemos. Nós não sabemos. Talvez aí a decisão que você quer fazer vai te estragar a tua vida pro resto da vida aí, né? Então, assim, que você possa deixar Deus fazer justiça. Amém? Em nome de Jesus, pague o mal com o bem. O convite de Deus nesta madrugada é nós sermos melhores do que ontem. Em vez de nós sermos raça de víbora, nós sejamos misericordiosos. É que nós possamos também nos arrepender e olhar para nós, que nós também falhamos. Amém? Pai, nós te louvamos. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa, Pai, a vida deste homem e desta mulher. Senhor, repreende todo sentimento de vingança, todo ódio, toda mágoa, todo ressentimento, tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, age, Pai, nos detalhes, ó Deus, que haja um mover, um quebrantamento em nós. Pai, que haja misericórdia, que haja temor do Senhor nos nossos corações, ó Deus. Pai, vai dando vitória. Senhor, vai dando vitória à tua igreja. Vai manifestando o teu poder, Senhor, que toda ligação com o inferno caia por terra. Pai, toda cilada do inimigo caia por terra nesta madrugada contra a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Senhor, repreende toda fúria, repreende todo sentimento de vingança. Pai, repreende, Senhor, todo embaraço contra as nossas vidas caia por terra. Todas as escamas dos olhos, ó Deus, toda dureza de coração caia por terra nesta madrugada. Senhor, tenha misericórdia, coloque em nós um sentimento de misericórdia, um sentimento, Pai, de espírito quebrantado, Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha fazer justiça sobre nós, que o Senhor venha nos justificar diante dos inimigos, diante daqueles que têm falado mal contra nós, ó Deus, ó Pai, daqueles que nós também falamos mal, que o Senhor possa nos perdoar, ó Deus, da nossa fraqueza, colocar mais temor em nosso coração, ó Deus, para que a gente venha se policiar, Pai, das nossas atitudes. Pai, lava o nosso coração da malícia, lava o nosso espírito com o poder da Tua palavra, nos santifica, nos purifica, Senhor. Pai, abençoa a vida deste homem e desta mulher,
Meu Deus, que haja o perdão no coração deles, ó Pai. Senhor, que todo o passado seja repreendido na nossa mente, toda lembrança ruim caia por terra nesta madrugada, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.